Eu vou conversar com a presidente da CUT Bahia, a Leninha. Leninha, boa tarde. Muito obrigado por atender o nosso convite e participar conosco do programa Impacto aqui da sua Oeste FM. Boa tarde, Juarez. Boa tarde a todos os ouvintes aí dessa excelente rádio que atinge aí, chega a toda a região de Barreiras. Saudar os nossos ouvintes, agradecer pelo convite de estar aqui dialogando com você nesse seu programa importante para a região, para o município de Barreiras, mas para a região. E saudar a nossa companheira Nilza, professora Nilza, pré-candidata nesse momento aí pelo Partido dos Trabalhadores, e nossas lideranças, Juarez, de todo o território aí, né, especialmente aí de Barreiras. Ô Leninha, quais os trabalhos são desenvolvidos pela CUT Bahia? Olha, a CUT, ela é uma central sindical, né, que ao longo da sua história tem ajudado a cuidar da vida do povo brasileiro, do povo baiano, faz a defesa da classe trabalhadora, está na luta para organizar os trabalhadores nos seus sindicatos, nas associações de representação de classe, e agora, Juarez, com a tarefa que é de cuidar do povo também do Brasil e da Bahia, que passa dificuldade para sobreviver. Nós temos, por exemplo, a nível de Brasil, 33 milhões de pessoas passando fome, nós temos 125 milhões de pessoas que não conseguem ter as 3 alimentações, as 3 refeições por dia, e a CUT, né, a CUT na sua totalidade, CUT nacional, nos 27 estados, as estaduais, tem essa função também de olhar para esse povo. Então, a CUT hoje não representa só o trabalhador formal, né, o trabalhador da indústria, o trabalhador da empresa, mas representa o conjunto da classe trabalhadora. Quem estava empregado ontem e hoje amanhece desempregado. Ontem era da base da CUT porque estava empregado. Então, nós hoje compreendemos, desde o último congresso nosso de 2019, que nós precisamos cuidar do povo brasileiro, cuidar da classe trabalhadora, independente de se ele está no setor formal, com emprego naquele momento, ou se ele não está empregado. Principalmente porque quando ele está desempregado, ele passa a ser mais ainda vulnerável, né? Se quem tem uma carteira assinada hoje tem perdido o direito, imagine quem perdeu o trabalho. Então, nós temos esse cuidado e nós somos uma central que dentro dela tem do agricultor familiar, do sindicato da agricultura familiar, ao sindicato de professores da rede pública federal, né, das universidades. Então, nós temos da indústria, do comércio, nós temos trabalhadores de todas as categorias dentro da nossa central. Então, a nossa tarefa é grande de representar todo esse universo de trabalhadores. Como é que está questões sindicais no Brasil, claro, e principalmente no estado da Bahia? Como é que está hoje os sindicatos? Eles realmente não é mais aquele sindicato de 10, 15 anos atrás? O que mudou nas questões sindicais, Leninha? Na verdade, o mundo do trabalho, ele muda rápido, né? Ele tem mudado muito nos últimos tempos. A gente não imaginava, por exemplo, Marcelo, de que existissem categorias tipo entregadores de alimento, né? Até então não se tinha os entregadores. Até então, até pouco tempo, não se tinha Uber, né? Então, tem mudado muito o mundo do trabalho. E o movimento sindical, ele tem necessidade também de ajustar a sua luta conforme a luta do mundo do trabalho. Então, cada vez mais se faz necessário que a gente vá melhorando a nossa atuação. O movimento sindical de 15 anos atrás não é o mesmo de hoje. É por isso que no Congresso de 2019, como falei, nós recebemos essa tarefa, né, em que os congressistas, os congressos da CUT, né, onde reunimos quase 2.000 trabalhadores do Brasil inteiro, e os trabalhadores deu para a direção das CUTs, em todos os estados e a CUT nacional, essa tarefa de organizar os trabalhadores nas suas diversas formas de ação e de atuação. Então, o mundo do trabalho muda e o mundo sindical tem que se ajustar na medida de que o mundo do trabalho muda. Então, as leis vão mudando e nós sofremos golpes e mais golpes. Então, imagina aí se a gente o movimento sindical ficar parado de 15 anos atrás, não consegue responder à demanda atual. Então, a gente está mudando, a gente tem mudado, inclusive, na nossa forma de organização. Então, na CUT Bahia, nós estamos criando, organizando as regionais.
já temos regionais instaladas, que são as regionais da CUT. Imagine aí, eu estou em Salvador, imagine a distância para Barreiras. Uhum. Quantos quilômetros tem para Barreiras? Então, a gente não consegue mais fazer o movimento sindical, né, ser forte, ser atuante em tempo real, atender às demandas da classe trabalhadora, se a gente não conseguir fazer esses ajustes necessários. E a regional da CUT, né, que não são CUTs regionais, são regionais da CUT. O que significa isso? Chegar em Barreiras ou na região aí e instalar um espaço onde vai ter um fórum permanente de debate das demandas dos trabalhadores. E o trabalhador, ele não tem demanda só apenas por emprego. É por saúde, é por educação, é por assistência social, por melhoria de moradia, enfim, é por cultura, é por lazer. Tudo que seja inerente ao ser humano diz respeito a nós, enquanto representação da classe trabalhadora, e essas regionais nossas vai ter essa função de organizar esses fóruns de debate para que a gente possa atender em tempo real a necessidade da nossa base, né, da nossa base de trabalhadores e trabalhadoras que estão organizados por dentro da central. Ô, Leninha, a reforma sindical diminuiu o número de sindicatos ou foi uma coisa ilusória? Não diminuiu o número de sindicatos, né? A contra-reforma trabalhista, né? A gente sempre costuma dizer que é uma contra-reforma trabalhista. Você entende que quando você reforma algo, é para melhorar, né? A gente vai pintar a casa, reformou a casa, então a ideia é de melhorar a casa. E no caso dessa contra-reforma, tirou direito da classe trabalhadora. Nós tínhamos direitos garantidos na CLT de 1945, em que pese ter passado vários governos, né, presidentes da República que nunca dialoga tão bem com a classe trabalhadora, que tentou privatizar as nossas empresas e tudo mais, mas não chegou até a ousadia de mexer em direitos sagrados, né, da classe trabalhadora, garantido lá na Constituição, lá na CLT de 1945. E na contra-reforma nós perdemos direito desse tipo. Então, o movimento sindical, os sindicatos não diminuíram com essa contra-reforma, ao contrário, nós nos reorganizamos para atender esse desafio, porque o que foi feito nesse período lá, né, dessa contra-reforma, era tentar tirar poder dos sindicatos, era dizer para o trabalhador que ele sozinho, dentro de uma indústria, dentro de uma empresa, ele conseguia fazer a negociação dele individual, sem precisar dos sindicatos. E aí nós fizemos um trabalho inverso, de ir para os espaços de trabalho, de fazer formação da classe trabalhadora, mostrando que o sindicato, mais do que nunca, é essencial, é importante para fazer a defesa dos trabalhadores e que ele sozinho, o trabalhador sozinho, jamais vai conseguir contrapor o interesse do patrão, né? Então, o movimento sindical, ao invés de ficar fraco, ele se fortaleceu, tende a fortalecer cada vez mais, porque agora os trabalhadores viram que essa famigerada reforma trabalhista, que foi tão divulgada nos meios de comunicação, de massa e tudo mais, como sendo a salvação da pátria, precarizou o trabalho, não gerou um posto de trabalho, precarizou e tentou diminuir a organização sindical para atacar os trabalhadores. Então quer dizer que essa reforma, Leninha, nós estamos conversando com Leninha, que é presidente da CUT Bahia, só quem ganhou foi o empresário? O trabalhador não ganhou nada e o sindicato foi atacado duramente quando se tentou colocar na cabeça do trabalhador e da sociedade que não precisava mais de sindicato para negociar. Então, a gente tem empresa de 1.000, 2.000, 3.000 trabalhadores, que o sindicato é filiado à CUT, e imagina aí como que esses 1.000, 2.000 trabalhadores iam negociar individualmente com o patrão, se não tiver o sindicato forte, organizado, dentro da base, fazendo debate, enfim. Então, só o trabalhador perdeu, né? Ainda bem que o trabalhador começou a acreditar lá, né, no que se dizia os grandes meios de comunicação, mas imediatamente percebeu que o sindicato é importante, né? Então, quem pensou lá atrás que sozinho ia conseguir, hoje já tem essa consciência de que sozinho não consegue e que o sindicato é mais do que nunca essencial para fazer o diálogo, né, e contrapor aí o interesse do patrão fazendo a defesa do trabalhador. Ô, Leninha, muito se fala no fim da justiça do trabalho. Como vocês, sindicalistas, veem situações como essa que volta e meia surge isso no Congresso Nacional, nas conversas políticas?
A Justiça do Trabalho, quem trabalha isso para fazer isso, para acabar com a Justiça do Trabalho, são as grandes corporações, né? Porque acha que a Justiça do Trabalho sempre vai estar privilegiando o trabalhador. A Justiça do Trabalho é essencial para a mediação, né? Para essa mediação. Quando você tem acordo, você vai para a Justiça do Trabalho quando não tem acordo, quando o patrão, né, não respeita um acordo coletivo, quando o patrão não quer negociar. Mas nós temos sempre, vamos sempre defender a negociação como sendo prioridade. A Justiça do Trabalho é uma última instância e ela é necessária existir até para poder dirimir dúvidas, né, para o nome já diz, né, a justiça, né, para fazer justiça para quem é mais fraco. Então, quem é mais fraco é sempre o trabalhador. Quando se fala em CUT, se volta muito para a iniciativa privada. Mas a CUT também faz enfrentamento a governos com relação à database, a discussões salariais também. Olha, Marcelo, essa sua pergunta é excelente, né, só para tirar de fato essa dúvida. A CUT, como eu falei, nós representamos desde o trabalhador da agricultura, né, até os trabalhadores da Universidade Federal da Bahia, dos federais, no caso aí da UFOB, na região do Oeste, né, o sindicato é filiado à Central Única dos Trabalhadores, né, que é a PUB. A companheira Nilza aí faz parte desse movimento nosso, né, nosso vinculado à E ontem nós estávamos numa mesa de negociação com o líder do governo do Estado, né, o deputado, para fazer a defesa dos trabalhadores de dois sindicatos importantes, né, o SINTAGE, que é um sindicato dos trabalhadores da Justiça, e o Simpojude, né, os dois sindicatos dos trabalhadores da Justiça. E nós estávamos lá mediando, enquanto CUT, essa negociação para auxílio de saúde desses trabalhadores. Então, a CUT está, né, desde os rurais, à indústria, ao comércio, ao serviço público, a nossa defesa é dos trabalhadores de modo geral. Agora tem sindicato que é filiado à CUT e tem sindicato que não é filiado à CUT, né? Mas nós fazemos a defesa de toda a nossa base filiada e do conjunto da classe trabalhadora, né? Mexeu no trabalhador, mexeu com a CUT, porque nós existimos para fazer essa defesa. Leninha, o que se leva em conta quando chega a database, independente da categoria? O que a CUT passa para os seus afiliados, ou ela mesma faz a defesa, como você mesmo disse? O que se leva em conta quando se vai discutir uma database? Olha, os sindicatos, né, nós temos a central, eu costumo dizer para as pessoas entenderem, a central é um guarda-chuva. Esse guarda-chuva que acolhe todos os sindicatos, dialoga, que debate. Então, cada sindicato ele faz a negociação, né? Então, vai levar em consideração o que foi levou em consideração agora, principalmente, o tanto do trabalhador público, a negociação. Chegou a database de uma determinada categoria. Você não pode negociar menor do que a inflação, porque aí não tem reposição salarial, você tem que, no mínimo, fazer reposição salarial. Então, tem algumas categorias que já têm acordos coletivos de trabalho com um tempo maior, né? Tem acordo, convenções de trabalho, tem categoria que tem um acordo coletivo, uma convenção já bem avançada. Aí, nesse período de crise econômica e tal, os patrões tentam tirar direito da classe trabalhadora, direito garantido. Né? O que se tem como direito garantido, a gente não quer recuar, a gente não quer perder direito nenhum, a gente quer avançar sempre. Claro que a gente compreende que a situação do país não é fácil, mas às vezes tem direito mínimo, direito básico, que o patrão quer tirar. Então a gente não vai permitir retroagir e perder direito. Então, os sindicatos estão orientados e fazem as suas negociações muito bem, né? Quem já tem essa prática de negociar, negocia muito bem, e a CUT, nesse caso, é chamada, a gente usa esse termo, quando entorna o caldo, né? O caldo entornou, não teve negociação entre o patrão e o patronal e o laboral, né? O sindicato patronal e o sindicato do trabalhador, aí a CUT é requisitada. Mas enquanto tem, o sindicato tem autonomia de fazer suas negociações, seus acordos, suas convenções, enfim. Mas a gente não aceita perder direito. Aí não dá, né? A gente vem no crescendo, a gente vem fazendo acordos importantes para a classe trabalhadora, por isso que a gente diz que a reforma trabalhista não foi uma reforma. Tirou direito, é uma contra-reforma. E nós não queremos isso.
Leninha, por exemplo, nós estamos 2 anos de pandemia, ainda estamos ainda na pandemia, mas através da vacinação, os números de pessoas internadas e de óbitos vem caindo. Mas nós estamos acompanhando guerras, né, a Rússia com a Ucrânia, isso tem afetado o mundo todo, a questão do petróleo, a questão da alimentação. Como é que vocês da CUT vê, infelizmente, esse movimento mundial de aumentos de preços constantemente? O Brasil, ele não é uma ilha, ele é mesmo se ele vivesse ilhado, ele ia precisar, vez ou outra, dialogar, né, com a política internacional, com o mundo lá fora. Então, o Brasil, ele não é ilhado, ele dialoga com a questão da guerra da Ucrânia, que são exportados, exporta, enfim, a Ucrânia também, qualquer guerra aqueles dois países envolvidos. Mas uma das questões que mais afeta o Brasil é feita pelo atual presidente, quando priorizou vender a. Então, quando resolveu vender, nós somos nós não precisamos, né? E isso estava dado nos governos anteriores, quando o combustível no Brasil era o que regulamenta o preço do mercado é o combustível. A hora que o combustível estoura, né, explode, como está lá em cima, o diesel lá em cima, automaticamente sobe, automaticamente uma política nacional em que o privilegia e então, se nós temos ali pegar muito. Lenin, nós estamos tendo muito cortes na transmissão aí direto de Salvador. Tá toda hora picotando a sua entrevista, né? Infelizmente, e tá ficando difícil demais de entendermos aquilo que você está fazendo. Eu não sei se, Júnior, se é alguma coisa técnica aqui. É a internet dela que está fazendo isso, né? Leni, eu quero agradecer muito a sua participação. Nós vamos marcar uma nova entrevista com você, porque ficou cortando quando você falava dessas condições hoje em dia do mundo com relação ao trabalhador e o reflexo que isso tem na vida do trabalhador. Quero agradecer muito a você por atender o convite da coordenação de jornalismo da sua OS-FM. Nosso muito obrigado, uma boa tarde para você, Leninha. Boa tarde, Marcelo, boa tarde a todos os ouvintes. Tranquilo, a gente remarca, porque nós estamos com imagens e com voz, né? Uhum. Às vezes a internet não suporta, mas a gente remarca e a gente vai bater esse papo, sim, dialogar um pouco mais e explicar para o nosso povo a situação que nós estamos passando. Obrigada, um bom trabalho para vocês. Opa, obrigado.